Bom dia, amados irmãos. Louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade. Não deixa de ser a graça do Senhor. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez em seu nome, para junto nós compartilharmos assim da sua palavra. Amados irmãos, dando continuidade à lição número 6, que nós iniciamos domingo passado, vamos recitar o versículo pelo qual está inserido todas as lições desse capítulo 6 da revista, que fala sobre o ser de Deus, e o autor nos mostra seus atributos exclusivos, ou seja, são aqueles atributos pelos quais Deus não compartilha, não comunica a nós, porque não temos condições, porque nós somos finitos, somos limitados, e só Deus pode compartilhar destes atributos. Por isso são chamados atributos exclusivos. Tem outros teólogos que dão o nome atributos incomunicáveis, porque Deus não comunica nem compartilha com o ser humano. Então, vamos ler todos o versículo base, o versículo chave, que é Isaías 43:10, está aí na revista, logo em cima, que diz assim, vamos lá todos a uma só voz. Para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Louvado seja Deus pela sua palavra, por esse maravilhoso Deus pelo qual nós assim o servirmos. Bem, amados irmãos, domingo passado nós iniciamos a lição número 6 e vimos o primeiro atributo, o atributo da imutabilidade, ou seja, mostrando que Deus, Ele é imutável, Deus não pode mudar. E nós vimos pelo menos 3 áreas daquilo em que Deus não pode mudar. Primeiramente, Deus não pode mudar em seu ser, Deus não pode mudar nos seus decretos, ou seja, tudo aquilo que Ele já decretou irá acontecer conforme Ele já planejou, e Deus não pode mudar nos seus atributos. Então, como nós vimos aqui vários textos, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Salmo 102, versículo 27, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Malaquias 3:6 também diz, porque eu, Senhor, não mudo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o sempre, e o será para sempre. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, hoje nós veremos o segundo atributo. Se der para nós vermos os seguintes, que é a onipresença, onipotência e onisciência, tudo bem, se não der, no próximo domingo nós veremos. Mas hoje nós vamos retornar ao estudo acerca dos atributos exclusivos. O segundo atributo, que é o atributo da eternidade. Então, os irmãos estão com as revistas aí nas mãos. O autor diz o seguinte: eternidade quer dizer que Deus não tem princípio nem fim, e também não está atrelado ao nosso relógio ou calendário, pois Ele vê tudo o que acontece no universo com igual realismo. É bom ressaltar que Deus, ainda que seja um ser atemporal, ou seja, que não se limita ao tempo, age no tempo e Ele dirige a história. E ele vai mostrar aqui um quadro, o autor da lição, e ele diz o seguinte: é um pouco difícil para nós, que vivemos em função do tempo, compreendermos claramente este atributo de Deus. A figura abaixo ajuda-nos a ter uma ideia do que esse
conceito quer dizer. Então, os irmãos podem ver esse quadro aí abaixo, né? E vai nos ajudar a entendermos um pouco acerca de eternidade. Então, ponto 1, se os irmãos verão lá no início, criação. Ponto 2, toda a história antes de Cristo. Ponto 3, depois de Cristo. Ponto 4, o juízo final. E o ponto 5, a eternidade. Então, o autor, na página aí 27, ele diz: Deus vê tudo ao mesmo tempo e conduz toda a história. Então, amados irmãos, não é fácil nós entendermos, como o autor diz, o conceito de eternidade, porque nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita para o seu povo, para entendermos um pouco acerca da eternidade. Ou seja, como o autor mostra aqui, essa figura aqui, que está na revista, aí na página 26, a criação, o tempo antes de Cristo, depois de Cristo, o juízo final e a eternidade, Deus já vê tudo ao mesmo tempo e conduz toda a história. Então, meus amados irmãos, vejam só, Deus é um Deus eterno. Seria uma incoerência dizermos que Deus é eterno e Deus não visse o quê? O que há de acontecer nas eras posteriores. Deus apenas não conhece todo o passado, mas Ele já vê todo o quê? O futuro para nós, porque para Deus nós vamos ver, nem existe passado, nem existe presente, nem existe futuro. Existe passado, presente e futuro para nós, mas para Deus tudo já é. Deus já vê tudo. Porque se as Escrituras falassem de um Deus que não soubesse o amanhã, não soubesse o quê? A eternidade aí futura, Ele não seria Deus. Então, de forma bem compreensiva, amados irmãos, nós vamos entender esse conceito de eternidade, e onde fala bem claro para os nossos corações, para o povo de Deus, o conceito de eternidade, e eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, lá no Salmo de número 90. Salmo 90. Salmo de número 90. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 5. É um salmo que vai falar de forma clara, né? E de forma simples. E qualquer pessoa que tenha um bom senso ou transformado pelo Espírito Santo, ele vai entender claramente o conceito aqui da eternidade, que a eternidade, esse atributo que só pertence a Deus. Salmo 90, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então, amados irmãos, podemos ver aqui no Salmo 90, que trata deste assunto claramente, ou seja, acerca da eternidade, e de forma bem simples, e qualquer pessoa, seja ela qual for, sem uma formação acadêmica, poderá entender o conceito de eternidade que está aqui escrito nesse Salmo 90. Então, o autor diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
E aí surge uma pergunta, amados irmãos, aqui nesse primeiro versículo: como é que o salmista pode afirmar tão categoricamente que o Senhor, Ele é o refúgio dos crentes por geração e gerações? Por que ele está afirmando? Porque ele vai nos mostrar aqui neste salmo, como nós lemos os versículos de 1 a 5, por causa da sua relação com o tempo. Ou seja, Deus não é afetado pela noção temporal pelo qual nós somos afetados. A expressão aqui de geração em geração mostra o refúgio perene e duradouro que Deus é para o seu povo. Ao mesmo tempo, indica a transitoriedade dos seres humanos com uma duração finita em contraposição à duração infinita de Deus descrita aqui neste versículo. O salmista aqui expressa que só Deus pode e será o quê? O refúgio de geração em geração para ele e para o povo de Deus. Porque Deus não será afetado de forma alguma pelo tempo. Gerações vêm, gerações vai, mas Deus continua o mesmo. E no versículo 2 é mais claro ainda o salmista: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ou seja, amados irmãos, mostrando-nos aqui a figura, né, que o autor da lição coloca aqui na página 26, né? Nós entendemos claramente o que o autor aqui quer nos passar na revista, e quando nós nos deparamos aqui no Salmo 90, versículo 2, diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, antes de toda a criação, no tempo presente em que estamos vivendo, todas as gerações, antes de Cristo, depois de Cristo, nós estamos vivendo esta era ainda. Depois virá o quê? O juízo final. E depois virá o quê? O tempo de uma eternidade aí futura, onde jamais nós iremos morrer. Viveremos uma eternidade, ou na glória, ou na perdição eterna. Então vejam só, amados irmãos, aqui o autor bíblico vai retratar Deus em contraste com a finitude temporal do homem, de eternidade a eternidade, indicando que Deus existe desde sempre e para todo sempre. Ele não tem princípio, nem tem fim de dias. É por essa razão que o salmista aqui mostra que nós cristãos podemos confiar nele, porque ele nunca deixa de ser o que sempre foi e continuará sendo o que sempre foi. Ele é Deus eterno, sem princípio e sem fim. Diferente de nós. Nós fomos criados, nós tivemos um princípio. E o autor aqui nos mostra, amados irmãos, também no Salmo 90, e os seres humanos, a diferença, né, que os seres humanos são vistos diante de Deus, mas Deus sempre permanecerá o mesmo. Veja o que é que diz aí o versículo 3 e o versículo 4. Tu reduzes o quê? O homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite.
Então aqui o autor é bem claro quando ele mostra e faz um contraste entre o Criador e a criatura, mostrando a eternidade de Deus e mostrando o quê? As limitações, a finitude que é o ser humano. Deus reduz o homem ao pó. Aqui no versículo 3, tu reduzes o homem ao pó e dize: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, o que é que o salmista aqui quer nos mostrar também? Agora, ele começa mostrando a eternidade de Deus e vai mostrar a finitude que é o homem, mostrando que o homem não é eterno. Como nós vamos ver aqui, o homem é imortal. Faz grande diferença entre eternidade e imortalidade. Vamos chegar lá. Ou seja, neste versículo 3 e 4 aqui do Salmo 90, os seres humanos, eles são profundamente afetados pelos anos, ou não são? Mas não é assim com Deus. Olhe para você, quantos anos você tem hoje, e pegue a sua foto quando você estava lá na juventude. O quanto o tempo afetou a nossa existência. Mas não podemos dizer o mesmo com Deus. O ser humano, ele é profundamente afetado pelos anos. Aqui neste versículo 3 e 4, o autor está afirmando o absoluto contraste entre a criatura e o Criador com relação ao tempo. As criaturas, embora não cessem de existir, sofrem com o desgaste do tempo e pela ordenação divina eles morrem. Com Deus não acontece o mesmo. Deus não é afetado pelos anos, como diz aqui o texto. Para Ele, 1000 anos é a mesma coisa que o dia de ontem que se passou e como a vigília da noite. E olhando assim, amados irmãos, podemos dizer assim, 1 milênio para nós como seres humanos é uma quantia pequena ou grande? Não para nós. Não é muito tempo, 1000 anos, não é? Mas para Deus é a mesma coisa de um dia. Ou seja, nós seres humanos vemos que 1000 anos é uma quantia enorme de tempo para nós. E podemos ver neste importante espaço de tempo impérios. Veja só, viu? Impérios nascem, impérios desaparecem. Muitos eventos ficam no esquecimento. Todavia, esses anos todos, nada fazem diferença para Deus. Deus não pode ser pego de surpresa com coisa alguma. Embora que 1000 anos para mim e para você pareça o quê? Muito tempo. Mas para Deus, impérios nascem, impérios desaparecem, muitos eventos na história já estão o quê? Esquecidos. Nações já foram totalmente destruídas, mas tudo isso para Deus não é nada, não fazem diferença para Deus. Porque Ele existe desde sempre e para sempre. 1000 anos equivalem muitas gerações de seres humanos, mas isso não tem importância alguma, podemos dizer assim, para a existência de Deus, que Deus não existe, Deus, Ele é. O Deus eterno, para quem não existe passado,
presente ou futuro, é o Deus que criou o tempo e, portanto, existe antes da existência do tempo e existirá, mesmo que a noção temporal venha a desaparecer. Amados irmãos, nós fomos criados por Deus, nós estamos presos ao tempo. O tempo foi criado por Deus. A terra tem um dia que foi criado. Mas para Deus não existe tempo, porque Deus é eterno. Se Deus existisse tempo para Deus, Ele seria o quê? Um Deus limitado. Seria um Deus que poderia mudar com o passar dos tempos. Por isso nós vimos também o atributo ali da imutabilidade no estudo anterior, domingo passado. Se Deus tivesse preso ao tempo, com o tempo Ele poderia o quê? Se desgastar ou haver alguma mudança na sua pessoa. Mas como Deus é imutável e Deus é eterno, Ele não pode e nunca estará preso ao tempo, porque até o tempo em que nós vivemos, o tempo da existência deste mundo, foi Deus que criou. Houve um tempo que não existia nada, e o eterno, o Deus triuno, criou todas as coisas para a sua glória. Então Ele vê todas as coisas antes de toda a criação, e a conclusão daquilo que tudo que Ele criou, e Deus continuará sendo eterno para todo sempre. Então, meus amados irmãos e irmãs, é por esta razão que para Ele 1000 anos não representa nada de significativo. Para nós é uma quantidade enorme de anos, mas para Deus não é nada. Esse atributo da eternidade é que nos faz encher o quê? De glória, de esperança, porque um dia nós desfrutaremos na eternidade a boa obra que Ele começou em nós. Ou seja, antes que nós viéssemos a existir, Deus já nos via redimido em Jesus Cristo. Isso é confortável, amados irmãos. Isso é uma doutrina que traz segurança quando nós estudamos o quê? Acerca da eternidade de Deus. Deus não muda, Ele já decretou tudo, porque em seu ser Ele não pode mudar. E esse atributo da eternidade é que nos traz mais ainda o quê? Segurança, porque Ele criou tudo já sabendo todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é cordeiro imolado desde os tempos eternos. Deus já via, antes de criar todas as coisas, Deus já via Cristo morrendo como um cordeiro para salvar aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Isso é uma doutrina que nos traz conforto, nos traz segurança, e faz com que venhamos o que? Nos prostrar aos seus pés. Senhor, quem sou eu para que Tu, ó Deus, onisciente, poderoso, onipotente, Tu já me via mesmo antes de eu nascer, Tu já me via redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é confortável, amados irmãos. E ouvindo acerca da eleição, pastor Spurgeon, ele diz o seguinte: quanto mais eu leio na Bíblia acerca da eleição, mais convicção eu tenho acerca da doutrina da eleição. E perguntaram a ele: por que, Spurgeon? Spurgeon diz: eu creio tanto na eleição, porque se não fosse Deus que tivesse me escolhido antes de todas as coisas criadas, eu jamais teria escolhido a Deus. Foi Deus que nos escolheu, e Ele nos chamou no tempo que Ele criou, para a sua glória. Nós estamos aqui reunidos em seu nome, vendo este grande atributo que é inerente, é absoluto, tão somente em Deus. Então, meus amados irmãos, o existir das criaturas
é sucessível. Geração vem, geração vai. Mas Deus, Ele é permanente. E Ele mantém imutável cada uma das suas perfeições. O homem, nós, não é à noite o mesmo que ele foi pela manhã. Você sabia disso? O homem não é à noite o mesmo que ele foi pela manhã. Nós estamos aqui, não estamos pela manhã? Mas à noite nós não mais seremos o mesmo à noite. Alguma coisa vai mudar em nós. E isso é provado cientificamente. Cada dia, cada minuto que nós passamos, as nossas células que temos no corpo, ela vai o quê? Se desgastando, se deteriorando. Cada hora, cada segundo, nós vamos envelhecendo, nós vamos morrendo. Desde o dia que nós nascemos, nós já passamos a morrer. Vamos crescendo, e as células irão o quê? Diminuindo. Mas Deus, isso não pode acontecer por Deus, não é? Algo acaba, e alguma coisa nova sempre é o quê? Acrescentada em nossas vidas. Você pode estar aqui hoje pela manhã, e à noite, você ter vindo aqui, sã, cheio de saúde, e à noite você pode contrair um resfriado e dizer, eu não posso, não tenho condições de vir prestar um culto a Deus. Por quê? Alguma coisa acaba, ou alguma coisa nova é acrescentada a cada um de nós. Cada dia há uma mudança em nossas vidas, uma mudança em nossa substância, uma mudança em nossos, podemos dizer assim, acidentes. Mas Deus, nada pode pegar Deus de surpresa. Por exemplo, você sabe o que amanhã, como será o nosso dia amanhã? Eu não sei. Eu não sei se amanhã eu estou vivo, ou estou enfermo, ou estou sã, não sei. Mas Deus já sabe todas as coisas. Mostrando o quê? Deus tem seu ser inteiro, imutável, sem qualquer sombra ou variação de mudança, porque Ele é e permanecerá sempre sendo o que Ele sempre foi, eterno. Mas nós somos finitos, nós temos um fim aqui, quando partimos assim para o corpo físico, nosso corpo um dia vai voltar à sepultura, mas o nosso espírito, ele vai continuar diferente, imortal. Muitas coisas nós somos pegos de surpresa, e às vezes ficamos inquietos, né? Mas a palavra de Deus, lá no Salmo 46:10, os irmãos lembram o que é que diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amados irmãos, esse texto tem lições profundas, que eu sou eterno, eu sei todas as coisas, eu sei por que está acontecendo isso. Não fiquem inquietos, mas nós temos a tendência, ou somos o quê? Tendenciosos, porque somos limitados, e ficamos muitas vezes inquietos quando nós somos pegos de surpresa com alguma coisa. Por isso nós devemos cada vez mais o quê? Nos aquietarmos, porque temos um Deus que Ele é eterno, Ele é imutável e continuará sendo sempre o que Ele sempre foi. Isso nos traz, como a irmã Islene falou, conforto. Saber que temos um Deus que está a cada fração de segundo cuidando de nós. Pois o Salmo 4 diz, enquanto eu estou dormindo, o Senhor está o quê? Trabalhando por mim. Nós vamos ver isso lá no Salmo, os outros atributos aqui, vai falar sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Está lá escrito, todos os dias foram escritos e determinados no teu livro, todos os meus dias. Está lá no Salmo 139. Nós vamos ver mais adiante aqui, a irmã Teresa citou, né? Mas nós vamos ver quando chegarmos lá, quando vemos a onipotência, a onisciência
e a onipresença de Deus. Então, amados irmãos, para nós concluirmos aqui, abrirmos algumas perguntas aqui, se os irmãos porventura tiverem, né? Vamos ver algumas coisas interessantes que a Bíblia, alguns textos, melhor dizendo, interessantes, que vai mostrar e provar mais. O Salmo 90 já é claro, mas tem alguns textos que nós devemos fazer algumas aplicações e crermos cada vez mais que Deus, Ele é eterno. Por que Deus é eterno? Abram comigo aí, João capítulo 5, versículo 26. João capítulo 5, versículo 26. Olha o que Jesus Cristo vai falar aqui, ó, quando vai falar acerca da ressurreição espiritual. Olha o que é que diz, João 5, 26, são palavras de Jesus. Porque assim, como o Pai tem o quê? Vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E o que quer dizer isso? Deus, Ele é eterno, porque Ele tem vida em si mesmo. Ninguém precisou dar nada a Ele. Ele é a própria vida. Ele tem vida em si mesmo. Se Deus não tivesse vida em si mesmo, Ele não seria eterno. Nós temos vida porque Deus nos concedeu. Ele tem vida em si mesmo, não por participação. Como a Bíblia mostra, Ele é o sol que dá luz a todas as suas criaturas e é luz em si mesmo. Por isso que Deus, Ele é eterno. Jesus Cristo disse, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, mostrando que o próprio Cristo, Ele é eterno, semelhante ao Pai, com a mesma essência. Amados irmãos, se Deus não fosse eterno em sua natureza, Ele não poderia ser imutável. É contrário à natureza da imutabilidade existir sem eternidade, porque tudo aquilo que começa é passível de mudança e pode deixar de ser o que é. Por isso Deus, Ele é eterno. Os irmãos lembram que domingo eu falei que todos os atributos, é um elo, é como uma corrente, todos eles estão ligados um ao outro. Se Deus não fosse eterno, Ele não poderia ser o quê? Imutável. Porque Ele poderia o quê? Deixar de ser aquilo que Ele começou. Mas como Ele é eterno, Ele não muda. Ele continuará sempre o mesmo. Porque Ele tem vida em si mesmo. Ele não recebeu vida, pois Ele é a própria vida. Mas também, amados irmãos, se Deus não fosse eterno em sua natureza, Ele não poderia ser perfeito. Abram comigo aí Jó, capítulo 11, versículo 7. Jó, olha o que é que Jó vai falar aqui. Ou melhor, o livro de Jó nos fala aqui. Capítulo 11, versículo 7. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? O que é arcanos, amados irmãos? Arcanos são segredos, são mistérios, que nós não temos capacidade de conhecer Deus em sua totalidade, porque a nossa mente é limitada. Nós veremos Deus verdadeiramente, como a Bíblia nos mostra, um dia, quando nós estaremos o quê? Face a face, e veremos Deus na face de quem? De Jesus Cristo, porque Deus é Espírito.
Ninguém pode ver a Deus. Deus é um ser perfeito, mas o Filho dele é quem vai nos revelar toda a glória de Deus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que Deus habita em luz inacessível. O que é algo inacessível? Ninguém tem acesso, só o Filho, a segunda pessoa da Trindade, tem acesso ao Pai, e Ele é quem faz este elo e que nos mostra a glória do Pai. Mas de outra forma, nós não conseguiremos ver a Deus. Foi isso que Jesus Cristo disse a Filipe: mostra-nos o Pai, Senhor, e basta. Mas Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, tu diz, mostra-nos o Pai, porque quem vê a mim, Filipe, está vendo o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Por isso que a Bíblia diz, ninguém verá a Deus e viverá. Mas a graça misericordiosa de Deus foi Ele enviar Cristo Jesus para que o Deus conosco, Emanuel, habita em nosso meio, cheio de graça e verdade, e veremos para todo sempre a glória do Pai na pessoa do Filho. É maravilhoso, amados irmãos. Se Deus não fosse eterno em sua natureza, Ele não poderia ser perfeito. Tudo é temporal. Tem a tendência de não ser perfeito, por causa das suas limitações. Se nós, amados irmãos, conhecêssemos Deus em toda a sua glória, toda a sua força, só quem conhece é o Filho é quem transmite para nós quem é Deus, o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas acerca de Deus. Se nós viéssemos a conhecer Deus em toda a sua totalidade, Deus deixaria de ser Deus, porque nós não temos condições, nós não suportaremos toda a glória de Deus, nós não temos mente para compreender toda a glória de Deus, nossa mente é limitada. Amados irmãos, vejam só, a Bíblia diz que um dia, quando Jesus retornar, Ele reunirá todas as nações, é isso ou não é? Agora, vê se na sua mente ou na minha, nós podemos imaginar ou dizer de forma clara, objetiva, como vai ser esse acontecimento. Me diga. A Bíblia diz que um dia Ele vai julgar todas as nações, todos os dias, até que todos aqueles que quanto ultrapassaram, vai estar na presença de Cristo, e Ele vai julgar todos. Agora imagine na sua mente e na minha, a multidão e como vai ser esse dia. Eu não sei, porque se você for parar, você vai imaginar assim, nós somos tão limitados, onde é que vai caber tantas pessoas? Mas se Deus está dizendo, é porque Ele é o quê? Eterno, Ele é poderoso, e Ele vai fazer tudo como Ele já determinou. Todos os dias, todos nós, um dia, estaremos prostrados ante o seu trono para sermos julgados. Como é que pode ser isso? Você tem condições de imaginar? Eu não tenho. Eu apenas tenho que crer que vai acontecer como Ele já determinou. E diz que todos aqueles darão glória ao Filho de Deus, porque Ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Então, meus amados irmãos, se Deus não fosse eterno em sua natureza, Ele não poderia ser perfeito, mas a perfeição de Deus, olha só, amados irmãos, nós estamos estudando acerca desses atributos. É profundo ou não é para nós podermos entender? Mas aos olhos de Deus não é nada para aquilo que Ele é, mas para nós temos o quê? Uma dificuldade o quê? Imensa, e precisamos de quê? Do auxílio do Espírito Santo para o quê? Nos conceder entendimento e compreendermos a palavra de Deus, porque por nós mesmos nós não temos capacidade de compreender aquilo que está escrito. A Bíblia está escrito tudo acerca de Deus? Não, algumas coisas,
Como nós lemos, amados irmãos, no final do Evangelho de João, quando finaliza lá o seu Evangelho, ele diz: olha, todos os sinais, tudo quanto Jesus Cristo fez, se fossem escritos, livros, não teria lugar para colocar os livros daquilo que Jesus Cristo realizou enquanto esteve aqui no mundo. E aí, meus irmãos? E por que ficaram registrados só esses? Porque pela soberania de Deus, Deus sabe que nós somos limitados, e é o suficiente para nós o quê? Compreendermos e nos achegarmos ao nosso Criador. Aquilo que está oculto ainda pertence a Deus, mas o que está revelado já é o quê? Suficiente para que possamos ter esperança. Lembrei-me agora de um texto, abra aí Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versículo 4. Olha o que é que diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi o quê? Escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Então a esperança do crente está onde? Nas Escrituras, aquilo que Deus revelou para mim e para você termos conhecimento acerca dele. Então isso já é consolador, já traz consolo, já traz conforto, porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha o que é que Paulo diz no versículo 5 também, olha: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É maravilhoso, amados irmãos. É o Deus eterno, é o Deus imutável, é o Deus da consolação, é o Deus da paciência. Deus é muito paciente. Então, meus amados, minhas amadas irmãos, se Deus não fosse eterno também, Ele seria compreensível, ou não seria? Deus é incompreensível em parte por sua eternidade. Portanto, amados irmãos, aquilo que Deus nos revelou dá muito bem para nós compreendermos um pouco, e é o suficiente para nós crermos e termos o quê? Consolação. E Deus pacientemente, Ele vai nos ensinando. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai se revelando a nós, e nós vamos cada dia mais nos revestindo de quê? De glória em glória, até sermos o quê? Dia perfeito. Cada vez mais, amados irmãos, nós cristãos, nós vamos partir desta vida aprendendo acerca de Deus. Até o último dia da nossa vida aqui, se Jesus Cristo não vier e nós estivermos vivos para sermos arrebatados, até o último dia da nossa vida, nós vamos estar aprendendo e conhecendo cada vez mais o Senhor da glória, o nosso Deus. E isso é consolador. Ai de nós se Ele não estivesse o quê? Nos ensinando diariamente, nos revelando diariamente quem Ele é. Por isso que Pedro diz: nós devemos crescer na graça e no conhecimento cada vez mais de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Devemos prosseguir. Por isso, amados irmãos, o crente não pode deixar nunca de estar meditando na palavra de Deus, de estar participando da escola bíblica dominical, de estar ouvindo os estudos bíblicos, porque é a necessidade que o crente tem, é de estar sempre ouvindo mensagens vindo da palavra de Deus, meditando, orando, agradecendo, e Deus dando conhecer cada vez mais a Ele todos os dias. Isso se chama
comunhão. E é isso que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Estejamos sempre em comunhão com Ele. E certamente Ele sempre irá nos mostrar cada vez mais a sua glória, de glória em glória, até sermos um dia perfeito, até um dia nós estarmos lá, né, na glória. Aí sim contemplaremos toda a glória de Deus no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Bíblia diz: e o adoraremos para todo o sempre. Então, amados irmãos, voltando aí para a lição, vejam só, finalizando esse ponto aí da eternidade, o autor diz o seguinte: este atributo não é o mesmo que imortalidade, já que a imortalidade não sugere ausência de início, somente indica a ausência de fim. O homem é imortal espiritualmente, mas possui início de existência. Já Deus é eterno, não possuindo início nem fim de existência. Olha como nós somos finitos, né? Olha, Deus existe, né? Para nós podermos entender, olha como nossa mente é finita. Deus não existe, mas para podermos entender, dentro das nossas limitações, Deus, Ele não existe. Por isso que, se eu não me falha a memória, foi Agostinho que disse: Ele é a causa primária sem ser causado. Filosofar, né? Né? Ele é a causa primária sem ser causado, porque Deus não existe, Ele é. Mas para entendermos como nós somos tão limitados, nós dizemos: Deus existe. Mas se você for olhar para a Bíblia, não diz que Deus existe. Deus, Ele é. Mas nós somos tão limitados que usamos a palavra que está o quê? Dentro do contexto da nossa limitação. Porque nós somos limitados e temos que dizer que Deus existe, mas Deus, Ele é. Lá quando vai libertar o povo do Egito, né, Moisés pede, né? E se me perguntarem, como é o teu nome? Ele diz: eu sou, me enviou até vós. Diga só isso. Como que diz assim: eu não tenho um nome, não tenho nenhum nome dado a mim. Eu sou tudo, eu existo. Se é que assim podemos dizer, eu existo, ó. Não diz isso, eu sou. Como a irmã Roberta, ele não envelhece, nunca ficou jovem, nem nunca vai ficar velho. Ele sempre permanece o glorioso. Por isso que Abacuque diz: cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está sentado no seu santo templo. Deus está governando. As coisas estão acontecendo. Tudo o que Ele já decretou vai acontecer. Não tem que mude, porque Ele é imutável. Isso traz confiança ou desconfiança em Deus? Traz segurança, confiança, que nada vai fugir do seu controle. Por isso que o homem, como diz aqui o autor, né, ele não é eterno, porque a palavra eterno quer dizer sem princípio e sem fim. O homem é imortal, ele existiu um dia, foi criado, e ele, espiritualmente, ele não vai mais morrer. É como assim, para nós podermos entender, Deus criou o homem, né, e colocou na sua eternidade, se assim podemos dizer, para não ter mais fim. Então o homem, a alma do homem, ela é imortal, ela não terá mais fim. Ela tem dois destinos: ou vida eterna, que será na presença de Deus, ou morte eterna, sofrendo as penalidades eternas também de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma, porque a alma nunca vai deixar de existir. Embora tenha muitas igrejas aí ensinando, né, a aniquilação da alma, né? Quando no dia do juízo Ele vai julgar aqueles que foram o quê? Condenados, serão o quê? Aniquilados. A Bíblia não diz isso. Não vai ter o aniquilamento da alma. A alma vai existir sempre. Ela foi criada para não ter mais fim. Ela teve um princípio, mas não terá um fim. Ela vai viver, podemos dizer assim, para nós podermos entender, o resto não é da eternidade, está até equivocado dizer isso, viver toda a eternidade, ou na presença de Cristo, ou no tormento eterno, mas ela não vai deixar de existir. Por isso que a alma humana, ela é imortal, ela tem dois destinos, ou céu ou inferno.
Aqueles que estão em Cristo, né, irão para o gozo eterno. E aqueles que não têm Cristo, ou não aceitaram, ou viveram, não deram crédito ao Evangelho, irão sofrer as penalidades eternas. É tanto que quem nos ensina, quem nos dá a vida é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós fomos regenerados pelo lavar regenerador de quem? Do Espírito Santo, como diz lá em Tito capítulo 2. Nós fomos regenerados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que é por meio da sua palavra. Então nós nascemos de novo, fomos regenerados, gerados uma nova natureza dentro de nós, porque estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. E Ele nos deu vida com o seu Santo Espírito que passa a habitar em nós. Certo? Alguém mais? Podemos prosseguir aqui para o terceiro atributo, que é o da onipresença. Vamos lá, na revista, página 27. Vai falar acerca do outro atributo, né, chamado onipresença. O autor diz o seguinte: onipresença é o fato de Deus, não tendo tamanho nem dimensões, o quê? Espaciais, está presente em cada ponto do espaço, com todo o seu ser ao mesmo tempo. A palavra onipresença vem do prefixo latim omni, que quer dizer tudo, ou seja, presença em todos os lugares. Ou seja, não existe lugar em todo o universo onde uma pessoa possa se esconder de Deus. Tal verdade é vista, por exemplo, nos seguintes textos. Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Jeremias 23, 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Amós 9, 2. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem aos céus, de lá os farei descer. Então, amados irmãos, aqui nós podemos ver outro atributo que é exclusivo em Deus, da onipresença. Está presente em todos os lugares, só o próprio Deus. E para isso, amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 139, que é o salmo que fala mais claro acerca da onipresença, da onipotência e da onisciência de Deus. Se nós não der tempo, nós vemos os outros dois atributos. No próximo domingo nós voltaremos para o Salmo 139. Mas Salmo 139, versículo 7 ao versículo 12, são os versículos que irão falar acerca da onipresença de Deus, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, meus amados irmãos, podemos ver aqui nestes versículos, do versículo 7 ao versículo 12, né? Ele se faz presente em todos os lugares. Davi fala aqui no versículo 7, passa da impossibilidade de alguém se ausentar da presença de Deus. E Davi faz duas perguntas no versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face?
Então vamos entender aqui neste Salmo 7, amados irmãos, que Davi, um homem segundo o coração de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar 4 dimensões pelas quais ninguém poderá se ocultar de Deus. Primeiro, as alturas. Segundo, profundidade. Terceiro, distância. E quarto, esconderijo. Vejam só, versículo 8, a parte A, do versículo 8, do Salmo 139, ele diz: se subo aos céus, lá estais. E o que é os céus? Os céus são habitados por seres espirituais. O céu é a morada do Altíssimo e de todos os exércitos celestiais. Os céus apontam para os espaços do universo que estão também em cima da terra. Ou seja, Deus está sobre todas as alturas, presente em toda e qualquer altura. Se Deus não estiver em todos os lugares, Ele não é Deus verdadeiro em nenhum lugar. Aí o contraste com os falsos deuses, né? Se Deus não estiver presente em todos os lugares, Ele não é Deus verdadeiro em lugar algum. Como é que alguém pode dizer que é Deus se Ele não está presente em todas as coisas que Ele criou, até as próprias alturas? Deus está presente em todas as alturas. Podemos ver aqui que Davi vai mostrar: se suba aos céus, lá estais. Mas também no versículo 8, continuando, ele diz: se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. O que quer dizer isso? Abismo está falando de quê? De profundidade. Ou seja, abismo muitas vezes é usado na Bíblia como a palavra inferno, que pode ser entendido como todas as profundezas. É o centro da terra. E Davi diz: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. E Apocalipse diz que a ira de Deus é o fogo que arderá para sempre lá no abismo, lá no inferno. Ou seja, Deus é um Deus que está sobre todas as alturas, está nos céus. E Deus é um Deus presente também, que está em toda e qualquer profundidade. Quer que nós imaginemos, Deus está presente, ou Ele não seria Deus. Apocalipse 14:10 diz que o fogo de Deus arderá para sempre naquele lugar de tormento. Não é fogo de alguém, não, é o fogo de Deus, é a ira de Deus que será derramada sobre todos aqueles que irão morar eternamente no inferno. Não é fogo de ninguém, não, é do Deus que criou todas as coisas. Ele está presente nas alturas, Ele está presente em toda e qualquer profundidade. Se subo aos céus, não é? Lá estais. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também estás também. Deus é o Deus que está presente nas alturas, em toda e qualquer profundidade. Não há lugar neste vasto universo que os nossos olhos alcancem, que os nossos olhos não alcancem, que Deus não esteja presente. Nas alturas, nas profundidades. Aí também no versículo 9, Davi vai dizer: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Olha só, comentarista bíblico Henry Morris, ele diz o seguinte, comentando este versículo. Ele diz que asas da alvorada, para o contexto que Davi estava escrevendo na sua época, refere-se ao Oriente, e confins dos mares ao Ocidente. Ou seja, aonde quer que eu vá, se eu vá para o Oriente, se eu vá para o Ocidente, a mão do Senhor estará comigo continuamente. Ou seja, qualquer distância, seja aos nossos olhos, para o Oriente, para o Ocidente, Deus estará presente em todos os lugares.
ninguém poderá fugir da presença de Deus. Altura, profundidade e esconderijos. Quando mostra aí, no versículo 11 e 12, se eu digo, as trevas com efeito, me o quê? Encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, ou seja, não há quem possa tentar esconder-se de Deus, nem as próprias trevas podem o quê? Encobrir ninguém de Deus, porque onde Deus está presente, os lugares onde Deus chegar, Ele passa a ser luz. Todas as coisas estão patentes e claras aos olhos de Deus. Ou seja, amados irmãos, a escuridão da noite, o sentido aqui no salmista é esse, é usada para muitos praticarem o quê? Coisas erradas, esconder seus crimes, seus assassinatos. Mas Deus, Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Foi Ele quem criou a luz e as trevas. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. A luz vai prevalecer sempre sobre as trevas. Está lá em João capítulo 1, versículo 5. Ninguém pode esconder-se do olhar e da presença de Deus. Ele revela, Daniel 2, 22, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Daniel capítulo 2, versículo 22. Ou seja, nada pode fugir à presença de Deus. A altura, né, como nós vimos, profundidade, distância e também esconderijos. Por isso, o pastor Martin Lloyd Jones, ele faz uma aplicação interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz: ao estudarmos a onipresença de Deus, é algo maravilhoso e fundamental. A mais séria de todas. Olha só o que Martin Lloyd Jones vai dizer: que estamos sempre na presença de Deus. Aí ele diz: o homem pode esconder Deus de si próprio, mas não pode esconder a si o próprio Deus. O homem pode tentar esconder, não é como ele diz aqui, olha, o homem pode esconder Deus de si próprio, mas não pode esconder a si mesmo do próprio Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Deus é um Deus onipresente. Ele está presente em todas as coisas. Então, meus amados irmãos, e Agostinho, ele usa uma frase interessante. Ele diz: Deus é um círculo infinito, cujo centro está em toda parte, e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Ele é o círculo infinito, cujo centro está em toda parte, e cuja circunferência não está em lugar nenhum. O homem não consegue enxergar Deus, mas Ele está presente em todo este vasto universo que Ele criou. Quer que os nossos olhos alcancem, quer que os nossos olhos não alcancem, mas Deus está presente em tudo, né? Não apenas aqui no planeta Terra, mas toda a criação de Deus, os astros, os céus, tudo Deus tem um controle de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus, e é gratificante também, amados irmãos, sabermos e conhecermos este atributo da onipresença de Deus. Você já pensou se você servisse um Deus que Ele não estivesse presente em todos os lugares?
Mas Deus está, só Deus. É próprio de Deus esse atributo, pois o homem não pode estar aqui e ao mesmo tempo estar, podemos assim dizer, lá do outro lado do universo. Mas Deus, Ele está presente em tudo e em todas as coisas. Por isso que o homem, cada vez mais, ele é indesculpável. Deus criou todas as coisas, né? Aí vem a graça comum e vem a graça especial de Deus, né? Todas as coisas Deus criou para a sua glória. Como disse Martin Lloyd Jones, o homem pode esconder Deus de si próprio, mas não pode esconder a si mesmo, a si, o próprio Deus. E não é isso que acontece quando no homem ou a mulher, quando está em pecado, ele tenta ou ela tenta esconder-se de Deus. Pura tolice. O Criador, Ele vê todas as coisas. Adão, onde estás, Adão? Será que Deus não estava vendo Adão? Estava, mas é para ficar registrado, para entendermos o quê? Este atributo da onipresença de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. E Adão disse, não, porque eu comi do fruto, a mulher que tu me deste, me fez com que eu comesse do fruto, eu comi e tive medo de ti. Então o homem que está no pecado, que não tem um conhecimento ainda da graça salvadora de Deus, está nesse estágio. Ele está com medo de Deus, mas Deus está tão presente na vida dele, ele não está vendo. Deus não Deus para nós termos medo dele, mas nós nos chegarmos para ele e pedirmos a ele o quê? Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, porque eu sou um miserável pecador. Ele está presente, ele está vendo todo tormento. Porque ele criou o próprio inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado por quem? Será que criou, ele não pode ver? Ele é o Deus da glória. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos e todos aqueles que não derem crédito ao Evangelho. Deus foi quem criou o inferno, não foi o diabo não. Não é? Porque Deus, ao mesmo tempo, nós vamos ver nos outros atributos, nas lições posteriores, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é graça. Todos os atributos estão ligados a Ele. Ele não pode fugir daquilo que Ele é. O amor de Deus é diferente do nosso, a justiça de Deus é diferente da nossa, né? A graça de Deus é diferente da nossa, a misericórdia de Deus é diferente da nossa. Tudo, porque é Deus. Se fosse igual a nós seríamos o quê? Deuses, e não precisaríamos de um Salvador, mas Ele nos restaura, nos salva, para nós agirmos conforme Ele está nos ensinando, para que vejam os homens o quê? A luz de Cristo em nossas vidas e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus, continuará Deus para todo sempre. É interessante que Deus é muito gracioso, é muito misericordioso. Mesmo os homens aí, né, não conhecendo, né, vamos dizer assim, muitos cientistas, Deus permite, Deus dá o quê? Inteligência a eles, para fazerem grandes descobertas, né, seja no espaço, seja aqui na terra, mas esse homem continua com o coração endurecido. É Deus permitindo que ele vá da inteligência, para que esse homem conheça, e saiba que é o quê? Um ser superior por trás de todas as coisas criadas. Mas o homem, por mais que estude, né? E ele, se não for tocado pela graça de Deus, ele vai continuar incrédulo. Por isso os homens são o quê? Cada vez mais indesculpáveis diante de Deus, pelas coisas que Deus criou. Os homens fazem descoberta, amados irmãos, e isso é graça comum de Deus. Trazer aqui só para nós entendermos, vejam só, e Deus faz isso, tudo isso, ou permite todas essas coisas, para que a ciência avance, para nós sermos o quê? Nós, filhos de Deus, sermos também beneficiados com a misericórdia de Deus. Os avanços, amados irmãos, aí na medicina, nós também não somos beneficiados também ou não? Né? Tantas outras descobertas, Deus permite que aconteça, o homem mesmo incrédulo, Deus dando inteligência, e quer que ele descubra, conheça esse Deus,
mas ele continua endurecido. Mas Deus continua dando inteligência, porque Deus tem um povo aqui na terra. E esse próprio povo de Deus ainda há de se beneficiar com as descobertas dos homens. Então, Deus é maravilhoso. Por isso, nada vai pegar Deus de surpresa. Deus já sabe, Deus já decretou todas as coisas. Né? E Deus, Ele sempre será o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipresente. E é motivo, amados irmãos, de nós estarmos sempre louvando esse Deus, agradecendo a Deus, por esse Deus ter se revelado a mim e a você. Deus está presente em todos os lugares aqui da terra? Está ou não? Mas todos os lugares da terra glorificam a Deus? Mas Ele está vendo todas as coisas. O sentido aqui é de ver, né? Ele está vendo, contemplando os bons e os maus. Deus contempla os salvos e os não salvos. Aqui Ele dá alegria eterna. Aqui Ele derrama a sua ira que já foi prometida em sua palavra. É nesse sentido, né? Porque Deus é um juiz e julga tudo com retidão. Está entendendo, Samuel? Não é que, por exemplo, Deus está alegre porque as pessoas estão lá, mas Ele está contente porque Ele cumpriu o que Ele já decretou. E nunca, nem nada vai fugir da sua presença. Ele tem o quê? O controle de todas as coisas. A palavra de Deus, amados irmãos, olha, eu estava lembrando, às vezes há acontecimentos que acontecem no nosso dia a dia, só para concluir, eu vou passar a palavra à superintendente. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, ou nós estamos contemplando com os nossos olhos, e paramos e olhamos, onde é que está Deus? É verdade ou não é? Por exemplo, recentemente, esse incêndio que teve aí no hospital no Rio de Janeiro, é uma coisa que humanamente dói em nosso coração e em nosso ser ou não? Aí eu pergunto, Deus estava vendo aquilo ali ou não? E por que Deus não evitou? Aí são coisas encobertas, pertencem a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus é soberano. E tantos outros acontecimentos. Certa vez eu fui evangelizar uma senhora. Ela chegou para mim e disse: sabe por quê, pastor? Eu não creio no evangelho. Porque tantas coisas ruins acontecendo neste mundo e Deus não age. Deus não poderia evitar? Eu disse: poderia. Aí ela disse: e o que é que o senhor me diz? Aí eu disse: eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Onde é que estava Deus que Ele deu o seu melhor para vir a este mundo, ser oferecido como sacrifício pelos seus pecados? Jesus, tem alguma coisa que Ele fez de errado? Ela disse: não. Mas eu pergunto à irmã: onde é que estava Deus? Se a irmã puder me responder. Quando Jesus foi levantado pelo próprio homem, foi crucificado lá, e Deus agiu com justiça ou com injustiça? Ela disse: eu não sei. Eu disse: ai de nós, se Jesus não tivesse morrido por nós. Porque agradou a Deus, a Bíblia diz, moê-lo, enfermar até a morte, foi o sacrifício que Deus se agradou. Humanamente falando, é bonito Jesus ser crucificado lá? Não. Quem é que quer ser crucificado? Mas se Deus no seu plano, o que foi que fez? Planejou todas essas coisas, deu o seu tesouro, que é Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu cheguei para aquela senhora e disse: olha, minha senhora, Deus está presente, Ele está vendo cada acontecimento. Deus planejou todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor, e Ele nunca vai ver erro naquilo que Ele já determinou. Tudo Ele criou, porque tudo Ele sabe. Nós falamos
das coisas que nós não conhecemos. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era o quê? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E o que foi que aconteceu com a vida de Jó? Será que Deus não estava vendo Jó? Quem é que quer passar por estágios que Jó passou em sua vida? A Bíblia diz que ele tinha tumores malignos, desde a planta do pé até a sua cabeça. Mas foi Deus que permitiu ou não? Foi. E no final, o que foi que Jó falou? Eu te conhecia só de ouvir. Falei daquilo que eu não entendia. Agora os meus olhos te veem verdadeiramente como tu és. E a Bíblia diz, em tudo isto não pecou Jó diante de Deus. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é eterno. E Deus, Ele é onipresente. Na próxima semana, nós veremos a onipotência de Deus e a onisciência de Deus, se Deus assim permitir, ou se Ele não voltar, porque é assim, eu estou dizendo no próximo domingo, né? Pode ser que Jesus Cristo volte e a gente já estejamos na glória, né? Então, Deus abençoe a todos.